Bendito seja o eterno, poderoso Deus, bendito seja o nome de Jesus e bendito seja o Santo Espírito de Deus. A paz do Senhor a você que acaba de entrar para orar comigo nesse momento. Eu quero te convidar a buscar algo tão precioso nessa tarde do penúltimo dia desta oração: a inspiração do Espírito Santo. A inspiração do Espírito Santo em nossa vida não deixará nós errar. O crente que ora inspirado pelo Espírito Santo, a sua oração chega direto ao trono da graça. O pregador que prega inspirado pelo Espírito Santo, a pregação produz efeito. O cantor que canta inspirado pelo Espírito Santo, a glória de Deus se manifesta. O profeta que entrega uma profecia inspirada pelo Espírito Santo não erra. É tempo, queridos, amados irmãos, se humilharmos perante o Senhor e ser sincero, precisamos da inspiração do Espírito Santo em nossa vida. Porque nós só podemos fazer algo para Deus se o Espírito Santo nos inspirar. A você, amados ouvintes, eu quero dizer para você: aceite a Cristo Jesus e o Espírito Santo fará morada na tua vida para inspirar você a buscar a face de Deus. Eu louvo ao Senhor Deus por essa tarde maravilhosa e agradeço a Deus pela tua vida. Oremos nesse instante. Pai Santo, Pai amado, nesta simplicidade dessa tarde, me revista de humildade, pois eu quero confessar a Ti, Espírito Santo de Deus. Não retire de mim a inspiração da oração, não retire de mim a inspiração do ensinamento da palavra, não retire de mim, Espírito Santo, a inspiração divina para pregar a Tua palavra e para apacentar o rebanho do Senhor. Espírito Santo, assim como o Senhor inspirou os Teus santos profetas no passado e os santos apóstolos para escrever a palavra do Pai, inspira-nos, Senhor, a conhecer a verdade, a pregar a verdade. Espírito Santo de Deus, nessa tarde, inspira o espírito e a alma da tua filha a orar, Senhor, de uma forma que nenhum ser humano na terra é capaz de orar, porque a verdadeira oração, ela não é produzida pela intelectualidade humana.
A verdadeira oração não é produzida por achismo, por ideologia humana. A verdadeira oração, Espírito Santo, é aquela que vem do alto céu. É a inspiração divina para a alma do ser humano, aquele que se coloca na posição para clamar com humildade. E é exatamente isto que eu venho clamar nessa tarde. Inspiração divina, inspiração do céu. Senhor Espírito Santo de Deus, como poderia eu orar de forma agradável ao Pai se o Senhor não inspirar a minha vida? Se o Senhor não encher a minha alma, encher meu espírito das revelações profundamente que somente o Senhor pode revelar. Pois Espírito Santo de Deus, a verdadeira oração é a revelação do Espírito Santo, Pai, na vida de cada pessoa que ora. Espírito Santo de Deus, tu sabe que uma oração produzida pela intelectualidade humana, sem a tua presença, Espírito Santo, não passa de argumento vazio, que não tem efeito, que não produz efeito na vida da própria pessoa que ora. Por isso, Espírito de Deus, esse pedido que eu venho fazer a Ti nessa tarde, nesse penúltimo dia desta oração, permitindo o Senhor, concluiremos esta semana de oração, dizendo: vem, Santo Espírito de Deus, operar em nós o Teu querer. E eu clamo nessa tarde, inspira, Jesus, cada orador a orar debaixo de uma inspiração santa, de uma revelação divina. Espírito de Deus, porque a própria Escritura revela, meu Senhor, em 2 textos sagrados, quando a expressão, meu Senhor, diz: orando no Espírito Santo. Espírito Santo, isso o Senhor falou com Paulo, e ele escreveu à igreja de Éfeso. Ao outro servo do Senhor inspirado por Ti foi Judas. Quando o Senhor inspirou Judas para escrever, ele também disse a mesma coisa, orando no Espírito Santo. Ah, Senhor, ah, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a entender o que significa orando no Espírito Santo. É exatamente, Senhor, ser conduzido, ser dirigido por Ti através de uma oração. E nessa tarde, não somente nessa tarde, Senhor Espírito Santo, inspira aqueles que oram pelas madrugadas, inspiram aqueles que oram ao anoitecer. Inspira a Tua igreja a orar coletivamente. Ensina, inspira, Espírito Santo de Deus, os crentes a orar quando tiver vigília. Jesus, apesar que as vigílias de hoje é diferente das vigílias do passado. Senhor, quando o Teu povo reunia para fazer uma vigília, eles dobravam os joelhos. Senhor, eles passavam 3, 4 horas de joelho. As vigílias do passado do Senhor Espírito Santo ia até 4, 5 horas da manhã. As vigílias de hoje, Jesus, é até as 23 horas, muitas vezes até meia-noite, o máximo que vai. Ah, Espírito Santo de Deus,
os pregadores que pregaram a Tua palavra, os pregadores que pregam, inspirado pelo Espírito do Senhor, Pai. A mensagem é diferente. A mensagem é diferente, Espírito Santo. Quando o Senhor inspira um pregador, uma pregadora, quando um homem ou uma mulher está debaixo de uma inspiração santa para pregar, a mensagem, ela enche a alma da igreja de alegria. A mensagem inspirada por Ti, Espírito Santo de Deus, ela arranca lágrima dos olhos da igreja, porque ela não vem do homem, ela vem do céu, passando pela vida do homem, sim, mas ela vem do céu. Senhor Espírito Santo, quando um cantor, Senhor, está inspirado pela unção divina, o louvor é conhecido. O louvor, Senhor, não é apenas melodia vazia, sem vida, mas ela tem a marca da essência do céu. Aleluia. Espírito de Deus, inspira, Senhor, Teu Filho, aleluia, trazeres ensinamento inspirado pelo Senhor, ensinamento inspirado pelos céus. Senhor, inspira a Tua filha a orar. Quando Deus, a Tua serva, o Teu servo, ele se isola para orar, na dependência do Espírito Santo, Pai, a oração é diferente. A oração, ela produz vida. A oração, ela faz o céu se abrir. Ó Deus, Pai querido, Pai santo, a nossa vida, Senhor, ela alcança o sobrenatural. Uma oração inspirada pelo Espírito Santo, Pai, nos leva ao aquebrantamento. Uma oração inspirada pelo Espírito Santo nos leva a ter mais temor. Enxergamos que dependemos mais de Ti, precisamos ser mais crente. Espírito de Deus, inspira que na oração, a oração também é uma adoração. Inspira, Espírito Santo de Deus. Inspira seus filhos, suas filhas, Pai, pelo Teu Espírito, a adorar a Ti, em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, não existe verdadeiros adoradores, não existe verdadeira adoração se não for inspirado pelo Senhor. Senhor, quando um ser humano tenta Te adorar sem a presença do Espírito Santo, é uma adoração apenas dos lábios, de palavras. Como disse o Senhor para os fariseus da época: de lábios todos me honram, mas o seu coração está longe de mim. Jesus, mas quando um coração está inspirado pelo Espírito Santo na adoração, aleluia, Senhor, ele adora ao Senhor, ele presta um culto de reverência, de clamor. Deus, e quanto mais ele adora, mais vontade ele tem de adorar. Nos guia, Espírito Santo. Nos guia, Espírito Santo, ao trono da graça. Inspira a nossa vida a buscar a essência. Espírito de Deus,
nos leva a buscar a face do Pai em oração, encontrar a presença do Pai na oração. Espírito de Deus, a oração ela não é materialista, a oração não está presa a coisas da terra, mas primeiramente o céu, é o céu. Espírito Santo, Espírito Santo é o céu. A verdadeira oração inspirada pelo Espírito Santo é o céu. O Espírito Santo não inspira ninguém busca coisas terrenas, mas buscar o céu. E quando o Pai, o teu filho, a tua filha, inspirado pelo Espírito Santo, começa a buscar o céu, ele não se preocupa com o dia do amanhã. Ele não se preocupa, ó Deus, com as coisas dessa terra, porque há uma promessa, Jesus divina, que diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma promessa que tu fizeste, Jesus. É por isso que o Espírito Santo nos leva a buscar o céu. E quando nós buscamos o céu, o Senhor supre as nossas necessidades da terra. É por isso, Espírito de Deus, que nessa tarde, ao entrar na tua presença, eu quero a inspiração divina, não somente para a minha vida, mas para o teu povo. Inspira, Jesus. Inspira, Espírito Santo de Deus, a serva do Senhor, que a verdadeira oração é o céu. O alvo é o céu. O alvo são os dons do Espírito Santo. O alvo é a inspiração divina. Ó Espírito de Deus, nesta tarde, vai inspirando, Senhor, agora, nesse momento, Senhor da glória, teu filho, tua filha, criança, adolescente, jovem, homens, mulheres, ó Senhor, aprender a buscar a inspiração santa para uma verdadeira oração, uma verdadeira intimidade com o céu. É dependência do Senhor Espírito Santo. Não tem como eu ter intimidade com o céu sem que o Senhor esteja me guiando, me inspirando, Senhor Espírito Santo. Não me deixe iludir, Senhor, com fantasias humanas. Não deixe a tua filha se iludir com coisas banais desta vida, mas se aquebrantar diante de ti, se prostrar diante de ti, como está escrito na tua palavra. Senhor Espírito Santo, nos ensina. Nesses últimos dias, muitos crentes com as cerviz duras, Senhor, um coração endurecido, eles oram, mas o coração está fechado para o Senhor. Eles pregam, muitas vezes o pregador eles prega, mas ele mesmo está com o coração fechado, Espírito Santo. Mas nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, inspira a tua igreja a adorar na beleza da santidade, adorar em espírito e em verdade. Ó Espírito Santo, e quem pode adorar a Deus em espírito e em verdade? Somente aqueles inspirados pelo Senhor. Pois sem a tua presença, Espírito Santo, não existe adoração ao Pai. Sem a tua presença, Espírito Santo de Deus, ninguém consegue adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso, volta, Espírito de Deus, a inspirar os seus filhos como tu inspirava no passado.
Inspira os pregadores a pregar como o Senhor inspirava os pregadores do passado. Inspira a tua filha a orar como o Senhor inspirava. Senhor, hoje a marca da pressa não deixa o crente orar. A marca da pressa tem atrapalhado muitos crentes entrar na presença do Senhor. Muitos estão orando o Senhor Espírito Santo com a boca, mas o coração está cheio de preocupação com as coisas da terra. Há muitos pregadores, eles não oram mais para pregar a mensagem para a igreja. Eles copiam mensagem do Google, dos DVD, dos pregadores famosos, porque eles não têm mais a inspiração do céu para pregar uma palavra viva, Senhor. Aleluia. Eles pregam uma mensagem reproduzida, que já foi ouvida, muitas vezes até imita, Senhor. Ah, Santo Espírito de Deus, mas nós estamos clamando a Ti nessa tarde, inspira-nos. Que o céu seja o alvo principal de todos nós. Senhor, eu Te louvo, eu Te agradeço, Senhor meu Deus, porque tem cuidado de nós. Aquele que Te busca em espírito e em verdade não tem falta de nada. Pode ser Jesus que não tem sobrando, mas também nunca faltou. Aleluia. Oh, glória a Deus. É o Senhor que tem cuidado, Senhor, daqueles que buscam os céus como prioridade. Aleluia. Senhor Espírito Santo de Deus, nesta tarde, estamos para encerrar esse propósito de uma semana que finda amanhã. E tudo que eu preciso de Ti é inspiração. Inspiração para aconselhar. Inspiração para evangelizar. Inspiração, ó Deus, para pregar. Inspiração para oferecer os louvor a Ti. Ó Espírito Santo de Deus, nessa tarde, Senhor, inspira o ciclo de oração. Inspira a mocidade. Espírito Santo de Deus, inspira um missionário, uma mensagem do céu para evangelizar as almas. Inspira-me, Senhor, a entregar uma mensagem inspirada para as pessoas que estou evangelizando. Senhor, me dê sabedoria. Põe as Tuas palavras na minha boca. Põe as Tuas palavras na boca da Tua filha. Põe as Tuas palavras na boca do Teu filho. Isto é inspiração divina. Aleluia. Inspiração, Espírito Santo, é o Senhor colocar as Tuas palavras em nossa boca, Senhor. E eu peço em nome de Jesus, põe as Tuas palavras na boca do Teu filho, na boca da Tua filha. Senhor, eu apresento a Ti nesta tarde, a cada vida, Senhor, que faz parte do canal Oração Gera Milagre. Eu apresento os Seus servos, Suas servas que estão orando, Senhor meu Deus, também. Jesus querido, meu Salvador, onde estão os verdadeiros profetas do Senhor? Onde estão os verdadeiros pregadores do Evangelho? Onde estão os verdadeiros cantores? Espírito Santo de Deus, que haja inspiração divina para a vida de todos, Pai, em nome de Jesus. É o que eu peço nessa tarde, que a inspiração do Senhor esteja presente na vida de todos. Ó bendito Deus e Pai,
Os pedidos de oração, Senhor Jesus Cristo, eu coloco diante de Ti. O Senhor tem poder para mudar a história. O Senhor é poderoso, o Espírito Santo, para convencer a cada pessoa a servir a Jesus Cristo, de espírito, alma e corpo. O Senhor é poderoso, Espírito Santo de Deus, para revelar o caminho da verdade para aqueles que estão andando no caminho da mentira. Abre os olhos, façam vidas enxergar o único caminho verdadeiro para o céu e para agradar ao Pai. Espírito Santo, inspira o desejo de salvação nas almas que ainda estão perdidas. Senhor, começa a colocar desejo no coração das almas para procurar a igreja, para ouvir a pregação do Evangelho, porque é através da pregação do Evangelho que as pessoas vão crer em Jesus Cristo. E que os pregadores, meu Deus, preguem a palavra de um Evangelho puro, santo e verdadeiro para atrair as almas para o reino do céu. A exemplo de Paulo, que pregava um Evangelho simples, mas poderoso, e levavam as almas a glorificar a Jesus Cristo. Assim, Espírito de Deus, eu peço a Ti nessa tarde, que as Tuas bênçãos, Tuas misericórdias, seja sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais uma tarde. Abençoe, Deus, todos os seus filhos e suas filhas que têm participado comigo desses propósitos. Deus, a esta vida que está pela primeira vez, estende as suas mãos e abençoe a vida dela, a vida dele, a casa, a família. Cura de toda a enfermidade, dê a paz e a alegria na alma, em nome de Jesus. Assim, Espírito Santo, eu oro. Não retire de nós a inspiração celestial, que nós possamos depender da inspiração santa, para que possamos ser bem-sucedidos na vida de comunhão com o Senhor. Amém, Senhor Jesus, e amém. Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que ainda não é inscrito, venha fazer parte desse canal. Convida, divulga esse canal Oração Gera Milagre, abençoando vida no Brasil, na Angola, Moçambique, na África, em outros países. Minha saudação a todos, independente do seu país, da sua cidade. Independente se você é cristão ou não, Deus abençoe tua vida. Jesus Cristo te ama e quer te salvar. Que a paz de Cristo repouse sobre a tua vida nessa tarde. Amém, Jesus. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Assim você está me ajudando a levar esta mensagem a mais pessoas.